começando uma nova série, a série nas cartas de Filipenses. Então, ao longo dos próximos domingos, falaremos então dessa tão maravilhosa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E se você observou lá no WhatsApp da igreja ou no Instagram, o convite dessa série, você pôde observar pessoas felizes e um grande sorriso. E o porquê disso? Está ali, tão bonito. Porque a carta aos Filipenses é a carta da alegria. E nós vamos poder então discorrer sobre essa carta ao longo dos próximos domingos. E eu te convido a estar conosco, tanto online como presencial aqui, diante do nosso Deus, para aprendermos um pouquinho mais. O estilo da mensagem, ao longo desses domingos, é um estilo de mensagem expositiva, então nós não vamos fugir do texto. Qual a vantagem de uma pregação expositiva e não temática? É porque nós podemos percorrer todos os conhecimentos, todas as nuances daquele texto, todas as informações do tempo histórico, cultural, teológico do texto. E também não tem aquele perigo, né? O pastor está pregando, ele está falando para mim ali, Ele fez essa pregação ali porque ele sabe, porque eu estou passando por tal coisa. E aí a pessoa pode ficar constrangida, mas não. Quando você está na carta fazendo uma pregação expositiva, não tem desculpa. Você vai ali ao longo dos domingos e aí, se servir para você, saiba que não tem nada a ver, não foi direcionada à sua pessoa. Mas você pode ser abençoado. Então você precisa de muita atenção mesmo. É quase que um estudo. Então eu te convido então a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, do versículo de 1 a 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo de 1 a 11. Enquanto você abre a sua Bíblia ou acessa, diz assim: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas. Desde o primeiro dia até agora, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã tão agradável. Muito obrigado, Deus, porque podemos compartilhar da Tua palavra, das Escrituras, onde mesmo que mais de 2000 anos depois, ela é viva, ela é boa, ela é perfeita e eficaz na vida de cada um de nós. Fale aos nossos corações, fale ao meu coração, apesar, ó Deus, de mim. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro nós precisamos, antes de adentrar a esses versículos de 1 a 11, fazermos um panorama de como que essa igreja surgiu. Como que essa igreja foi parar ali, ela brotou de Filipos, essa cidade. Essa igreja, ela se forma a partir de Atos, capítulo 16. Então, na sua casa, depois você pode ler esse capítulo, que ele mostra como a igreja de Filipos
ou esses irmãos de Filipenses tiveram a sua gênese, tiveram o seu início. E eles tiveram através do evangelho da graça. Nesse mesmo capítulo vai falar de uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher extremamente rica, uma mulher que se converte num culto de oração. Ela fazia o culto de oração, participava do culto de oração, mas ela não tinha conhecido a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nos dá um detalhe: nós podemos participar de uma igreja, podemos participar de um culto de oração e não sermos alcançados ou sermos convertidos ainda. Aquela mulher tinha uma vida tranquila, aparentemente ela é muito boa, mas faltava-lhe algo, o evangelho salvador de Cristo Jesus. E ela então conhece o Senhor através do apóstolo Paulo, e ela se converte, e toda a sua família passa então a viver o evangelho verdadeiro, a louvar, a orar, e foram salvos, ela e a sua casa. Lídia era da cidade, era de Tiatira, na região da Ásia. No mesmo capítulo 16, em Filipos, uma jovem possessa, ela tinha um espírito de adivinhação, e esse espírito de adivinhação então a escravizava. Ela era escrava desse demônio, e os homens à volta dela utilizavam para que pudessem ganhar dinheiro. Então ela era escrava do diabo, mas também era escrava dos homens. E ela então é libertada pelo poder do evangelho de Cristo Jesus. Há também no mesmo capítulo o carcereiro, quando Paulo e Silas estão lá em cárcere, e aí de repente eles começam a louvar, e há aquele terremoto, e aí as prisões ali, os grilhões são caem por terra, e aquele carcereiro então pode ver então o poder do Espírito Santo de Deus, e se converte ao evangelho, ele e a sua casa. Aqui nós temos 3 classes sociais. Nós temos Lídia, que era uma mulher muito rica. Nós temos o carcereiro, que era um cidadão romano, portanto ele era da classe média, ele tinha um status importante perante a sociedade. E essa jovem que era possessa, que foi liberta, que era pobre. Então você vê o evangelho da graça, ele não é um evangelho para aqueles que têm o dinheiro, ou é o evangelho somente para os pobres, ou o evangelho somente para aqueles que estão ali na classe média. É o evangelho para todos. Lídia, asiática, a mulher impossessa era grega, e o carcereiro romano. Isso mostra que o evangelho é para todas as nações. São pequenos detalhes que fazem a diferença. A graça é para todos. Não há ninguém mais importante ou menos importante no evangelho. Somos todos iguais. Um evangelho para todos. E a igreja de Filipos também ela é extremamente importante, ou essa carta, porque é uma igreja que mais teve contato com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um amor incondicional por esses irmãos, uma ligação extrema. E olha que interessante, quando Paulo funda essa igreja, ele estava nas piores condições, sofrendo em cárceres. Então as pessoas podem pensar: olha, Deus me mandou para determinado local, ou Deus está agindo na minha vida, então vai ter tudo em paz, em tranquilidade. Lê do engano. Você pode abençoar pessoas, mesmo passando em momentos de tribulações. Paulo tinha planos de pregar o evangelho na Ásia. E aí o Espírito Santo o incomoda e fala: Paulo, de jeito nenhum, você vai para a Europa. Filipos fica exatamente na Europa, entre Europa e Ásia. É uma porta de abertura dos 2 continentes. Para você chegar na Europa, você precisa passar por Filipos. Para chegar na Ásia, precisa passar por Filipos. Então era uma região extremamente estratégica. E Paulo, ouvindo o Espírito Santo de Deus, então foi conduzido a esse lugar. A cidade então de Filipos também era extremamente rica. Era uma cidade de grande comércio. E ela foi então fundada por Filipe, que então tinha esse desejo, como era uma cidade extremamente estratégica, de poder então
conquistar várias regiões, e era uma cidade então, colônia do Império Romano. Não era uma cidade qualquer, era uma cidade com potencial econômico e político. Filipos era uma pequena Roma. Então, se você compreender aí por que Deus fez, ou o Espírito Santo levasse Paulo àquela região, porque era uma região extremamente estratégica. Isso nos mostra que não adianta a minha vontade pode fazer tal coisa, mas eu tenho que estar alinhado à vontade de Deus. E aí Deus, o Espírito Santo, encaminha: olha, Bruno, você precisa, não é a Ásia agora, é a Europa. Bruno, não é essa decisão que você tem que tomar agora do emprego, ou de uma nova cidade, ou de uma nova perspectiva, é outra, é a minha. E Paulo simplesmente falou: ok, Senhor, estou à disposição. A carta a Filipenses também, ela vai mostrar alguma importância, ou muitas importâncias, ao longo desse estudo que teremos. A igreja, ela sofria com a quebra de comunhão e com a heresia. Apesar de ser uma igreja que cooperava tanto com o apóstolo Paulo, ela tinha problemas de comunhão, tinha problemas de relacionamentos entre alguns líderes, entre alguns irmãos. Haviam aqueles que tinham mais dinheiro, então eles achavam que era melhor do que outros irmãos. E quando nós pensamos em comunhão, nós pensamos: é aquela igreja que não tem problema, todo mundo se convive bem. Então, a comunhão é quando a gente se reúne, faz um café da manhã, e aí a gente almoça junto. Isso também faz parte da comunhão. Mas a maior comunhão é poder cooperar, é poder abençoar, é orar, é entender o outro, é entender as falhas, as mazelas, dar força, dar suporte. Isso é comunhão. Então, jogar um futebolzinho com o irmão é legal, mas isso não representa a completude da comunhão. Faz parte. Quando nós dizemos que nós temos uma igreja em comunhão uns com os outros, é uma igreja que está pronta a dar suporte a cada um de vocês. Você é um suporte para o outro irmão. E isso é a comunhão que nós precisamos. A unidade cristã, portanto, é o tema dessa carta. A pessoa de Jesus Cristo, ela é edificada e ela é colocada em primeiro plano. O apóstolo Paulo também fala da segunda vinda de Cristo. Então isso é aquilo que nós ansiamos como filhos de Deus e filhas amadas por Ele. E tudo isso no ar da pessoalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você pôde compreender um pouquinho dessa cidade, desse povo e da situação de Paulo. 10 anos atrás, antes de escrever essa carta, passava por total sofrimento, prisão, abençoou aqueles irmãos, foi liberto, levou o evangelho, sai, e 10 anos depois ele vai poder escrever essa carta a esses irmãos. Quem escreveu essa carta? Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, ou servos em algumas Bíblias aí, em algumas versões. Isso demonstra: olha, eu não sou maior ou melhor do que ninguém, eu sou escravo. Escravo de quem? De César, do governo, escravo dele mesmo? Não, eu sou escravo do Senhor Jesus, esse Jesus de Nazaré. Você pode dizer: olha, eu sou escravo de Cristo Jesus. Um escravo não tem a liberdade para fazer o que quiser. Apesar que alguns servos daquela época, de escravos gregos, poderiam ter alguma ascensão social, mas ele não era dono de si. O escravo precisa se submeter, precisa estar então pronto a entender aquilo que o seu mestre manda. E Paulo coloca: olha, eu sou escravo de Jesus. Nem todo conhecimento teológico, histórico que eu já tive vai ser maior do que o meu Cristo, portanto eu sou escravo. Versículo 1, gostaria que você acompanhasse aí. Escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos. Paulo faz questão de destacar isso. Olha, essa carta é a todo o povo santo. E o que é um povo santo? É um povo que foi restaurado.
alcançado por Jesus de Nazaré, que tem como Jesus como Salvador. O santo não é esse santo, né, que a Igreja Católica Romana ou a Igreja Ortodoxa, com os vitrais, com os ícones, coloca, né? Olha, aqueles homens são puros, são santos, não tiveram problema nenhum, são perfeitos. Não, santos são aqueles que foram alcançados por Jesus de Nazaré. Eu e você somos santos. Ah, pastor, mas você não sabe, eu sou meu temperamento e eu faço tal coisa. Olha, meu irmão, você está sendo moldado dia após dia, até o momento que você partir ou que Cristo voltar. Você é santo, sim, porque você foi alcançado por Cristo Jesus. Escrevemos, portanto, a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Repare uma coisa, ele não começa primeiro aos bispos e diáconos, ele começa primeiro aos santos, à igreja em geral, e aí depois que ele vai para os bispos e diáconos. Ele quer demonstrar também, olha, o pastor, ou o líder, ou a liderança, ela não é maior do que a igreja é maior que tudo, em relação à instituição, em relação à comunhão com o nosso Cristo Jesus. E aí ele vem, por causa da responsabilidade, os bispos. Quem era o bispo? O bispo era o líder, era aquele que cuidava da vida espiritual da pessoa, da família, no dia a dia. O líder das igrejas hoje são os pastores. Então o bispo é a mesma coisa de pastor aqui. E os diáconos? Cadê os nossos diáconos presentes aqui? Levanta as mãos aí, ó. Bênção na nossa igreja. Qual a função dos diáconos, gente? Servir ceia. Já pensou se fosse só isso, Nilson? Irmão Raul, irmão Vilma, a função do diácono, servir ceia, é uma das atribuições, né? Mas a mais importante função dos diáconos é cuidar das pessoas de fora. Os diáconos, eles têm a função de saber como é que está o irmão, ele está precisando de algo, ele está precisando de algum suprimento. E o diácono serve então para olhar, não só a igreja, mas a sociedade. Eles ficam olhando, olha, tal pessoa precisa das nossas ajudas. Então eles podem ir lá e ajudar, ou pode levar para a igreja e falar, olha irmãos, nós precisamos estar com essas pessoas aqui, ajudá-las. O pastor cuida da vida espiritual e os diáconos então têm essa abrangência em outros aspectos. Não que os diáconos podem cuidar espiritualmente, nem que o pastor não possa fazer essa função também. Pode, mas ele fala, olha, eu estou falando a vocês bispos e a vocês diáconos, porque vocês têm essa função importante no seio da igreja. Versículo 2, que Deus nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Olha, o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador, Ele vai dar essa bênção, né? Graça e paz. Graça era uma expressão dada pelos gregos. Então eram os gregos que faziam, olha, quando chegavam com certa pessoa, um certo grupo, falavam, olha, graça. E os judeus diziam o quê? Shalom, paz. E ele une isso aqui, né? Porque essa igreja de Filipos é cheia desses irmãos gregos, asiáticos, romanos. Então, olha, graça e paz. Essa junção quer dizer, olha, eu estou trazendo a completude, a integralidade do nosso Deus na vida de vocês, que o nosso Deus derrama a graça, esse favor imerecido e a paz. E Paulo é aquele que pode dizer que mesmo que no meio das adversidades, ele está feliz. Paulo está em cárcere aqui, ó. Ele está em Roma. E provavelmente aqui no ano 60, 61, ele está ainda naquela prisão que ele pode receber pessoas. Então alguns irmãos vão lá, inclusive essa igreja manda Epafrodito para abençoar Paulo ali. E ele está então em prisão. E o que Paulo está dizendo nessa paz? Paz é a ausência de problemas? Não. Paz é no meio das tribulações, dos problemas. Eu estou no centro da vontade de Deus. Então eu posso cantar quando eu estou em prisão. Eu posso ficar tranquilo mesmo quando tudo está no caos. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, que o nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e dê paz para que vocês possam enfrentar tudo isso.
Então, quando você passar por situações adversas, peçam a paz que vem do Espírito Santo de Deus, que excede todo o entendimento. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Imagina um homem aí, o apóstolo Paulo, 10 anos atrás, já passou muita coisa na sua história, e ele pensa diretamente ou constantemente nesses irmãos. O que é isso? Amor. O que é isso? Cuidado. Olha, todas as vezes que penso, todas as vezes que eu me importo, eu dou graças ao meu Deus pela vida de vocês. Será que no dia a dia nós estamos pensando nos nossos irmãos? Será que estamos tendo comunhão a esse ponto? Será que nós estamos orando? Será que nós lembramos do nosso passado com alegria, aquilo que fizemos? E ele diz, versículo 4: sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. O apóstolo Paulo orava por cada um daqueles irmãos. Ele não orava somente pelos diáconos ou pelos bispos, mas por todos, ricos, pobres, gregos, romanos, asiáticos. E ele fazia: peço por todos vocês com alegria. Olha, porque eu amo a cada um de vocês. Eu tenho um pensamento, um amor incondicional por vocês. Pois são meus cooperadores na propagação das boas novas. Desde o primeiro dia até agora, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra de vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Paulo se alegrava com aquela igreja, porque aquela igreja contribuiu literalmente com tudo aquilo que Paulo necessitava. Paulo estava em um local, precisando de dinheiro, aqueles irmãos que não eram ricos, juntavam um dinheirinho, mandava para Paulo. Paulo está fazendo outro trabalho, vai lá aqueles irmãos e abençoam Paulo. Por que aqueles irmãos faziam isso? Porque eles tinham um amor pelo Evangelho, porque eles sabiam que eles eram cooperadores, porque eles eram trabalhadores. Nós cantamos isso nessa manhã. Nós somos trabalhadores. E quando eles faziam isso, eles estavam cooperando com a obra de Deus. Por que nós abençoamos missões nacionais ou mundiais, os missionários que estão levando o Evangelho? Para cooperar com o Evangelho aonde nós não podemos estar. Eu e você somos missionários aonde estamos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, mas eu não posso falar de Jesus aos chineses, aos africanos, porque eu estou aqui, mas tem irmãos e irmãs missionários que podem, então nós podemos cooperar com o Evangelho dessa forma. E Paulo então, com grande fervor, com grande alegria, então ele fala: olha, vocês são amados, porque vocês fazem parte dessa obra. Eu não fiz isso sozinho, eu fiz juntamente com vocês. E quem levou a fazer isso foi o próprio Cristo, aquele que começou a boa obra em vocês. Então a boa obra não é o apóstolo Paulo, a boa obra não é o pastor Bruno, a boa obra não são os diáconos. A boa obra é Cristo Jesus o Senhor, é Ele que coloca no coração da igreja, dos homens, aonde nós devemos trabalhar ou aquilo que nós devemos fazer. A boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus. O Senhor cumpre o propósito na vida da igreja. Deus tem um propósito na nossa igreja, Deus tem um propósito na sua igreja. E nós podemos dizer que o nosso Senhor irá completar. Versículo 7. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como em defesa da confirmação das boas novas. É apropriado que eu me sinta assim, pois vocês têm participado comigo da graça, desse Evangelho imerecido, onde eu e você já fomos alcançados por Cristo Jesus. Tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Olha, aqueles irmãos não só apenas enviavam dinheiro, mas eles também defendiam
e confirmavam o evangelho aonde eles estavam. Nós devemos defender o evangelho de Cristo Jesus. Quando as pessoas ouvem ou veem outro evangelho que não o evangelho salvador de Jesus Cristo, os evangelhos dos charlatões que querem apenas explorar as pessoas com dinheiro, usando de má fé, nós devemos proclamar: olha, o nosso evangelho é o da verdade, e isso está errado, e apontar o dedo, e apontar também para a nova verdade, ou a verdade que é o Cristo Jesus, o evangelho salvador no seu poder. Deus sabe, versículo 8, do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Olha, o meu amor por vocês e da saudade, o amor, quando ele junta, e no original, que o tradutor colocou da saudade aqui, é um amor que vem das entranhas. Já pensou falando, olha, o amor das entranhas? Ficaria estranho, né? Mas no original é isso, porque as entranhas era onde saía o verdadeiro ou perfeito amor para com o homem. Então aqueles homens e as mulheres entendiam quando Paulo falava: olha, quando eu falo dessa saudade, desse amor, é aquele amor profundo. Paulo está falando: olha, eu me importo com vocês, não é com um amor simples de boca não, mas é um amor verdadeiro, é um amor tão grande, profundo, que vem das entranhas, que ele é o mesmo amor de Cristo Jesus, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Você quer um amor maior do que o amor de Cristo Jesus? Eu nunca me esqueço, e isso serve para mim e para Deus sempre ficar. Jesus olhava para a multidão com um olhar de compaixão. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, o meu olhar sobre vocês, filipenses, é um olhar de compaixão, que eu e você possamos olhar para os outros com este olhar de compaixão, o mesmo olhar de compaixão que Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, continue orando, gente. Igreja, ore pelo seu próximo, ore pelo seu irmão, ore pelo seu amigo, ore. Orar pelo irmão, interceder por ele é muito mais importante de que você fazer qualquer outra atividade. Isso vai fazer parte também, tá, gente? Pode jogar futebol, pode comer uma pizza, isso é muito bom, faz parte da comunhão. Mas quando você intercede pelo irmão, é porque você está interessado por ele, que esse irmão ou essa irmã, ela é importante para você. Então, olha, eu oro para que você transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Olha, para que vocês possam ir além, para que vocês não fiquem estagnados, apenas tomando leitinho espiritual, né? Mas cresçam. A minha oração é essa, que fortifiquem-se no Senhor, com todo o conhecimento, e não conhecimento humano, mas o conhecimento do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus, e com discernimento. O que é discernimento? É saber o que é certo e o que é errado. E não é o que é certo e o que é errado dentro da perspectiva humana, mas dentro da perspectiva espiritual. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Paulo é aquele que pode dizer: olha, eu sei o que é importante. Paulo não estava preocupado com o dinheiro, não estava preocupado com aquilo que ele tinha que pagar amanhã ou não pagar amanhã. Paulo sabia que ele estava aqui para cumprir um propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe qual o seu propósito diante de Deus? E ele diz: olha, que vocês possam ter esse conhecimento verdadeiro, compreendam quanto você é importante e que vocês possam viver de um modo, versículo 10, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar.
O modo puro sem culpa é que vocês não envergonhem o Evangelho, não façam outras pessoas caírem por causa da sua vida. Paulo se preocupa com a vida espiritual e com o andar dos seus irmãos. Olha, cuidado com o modo com que você anda, que de repente da forma que você anda você pode fazer com que outra pessoa caia no Evangelho, ou não venha conhecer o Evangelho por causa da sua atitude. Então, que até que Cristo volte, viva de acordo com a vontade do nosso Deus, e que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Se o crente não crucificar, não frutificar, se ele não der fruto, se ele não apontar para o fruto de justiça, ele vai ser como Lídia, que estava no culto de oração, mas não tinha conhecido o Evangelho de Cristo Jesus de fato. Mas o Evangelho precisa frutificar, precisa dar fruto, precisa que o Espírito Santo possa agir no meio de você. Faça então essa análise sobre a sua vida. Como é que você está diante de Deus? Você tem estado com alegria, em paz, independente da situação que você está? Você tem se importado com o seu irmão, com a sua igreja, com o próximo? Esse amor tem crescido a cada dia. Você tem intercedido por ele, tem feito esse momento de intercessão? Ou você simplesmente vem à igreja e ora aqui, e na sua casa, pela sua comida, pela sua família e pronto? Nós precisamos ter uma igreja com comunhão, que intercede, que cuida espiritualmente uns dos outros, da forma como Paulo coloca aqui, de um olhar de compaixão extremo, de alegria perante cada um de nós. Paulo então coloca todos esses pontos, que possamos então ser essa igreja que ama, é uma igreja que cresce em conhecimento, em discernimento, uma igreja que traz a graça e a paz em toda a integralidade do homem, uma igreja que leva o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a outros, uma igreja cooperadora, uma igreja trabalhadora. Se assim não for, gente, a nossa igreja vai ser uma igreja fria ou uma igreja morna, que é pior ainda. Nós precisamos de uma igreja vivificada. Nós precisamos de uma igreja que busca um avivamento em Cristo Jesus. Uma igreja que saiba qual a sua missão, o porquê você está aqui, o porquê nós estamos aqui. E que possamos estar debaixo do conhecimento e do discernimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos para que possamos cantar essa música novamente, Trabalhadores. Lembre-se, aqueles irmãos eram cooperadores financeiramente, mas principalmente em oração e abençoando aquela cidade e os povos ao redor. Nós somos trabalhadores. Ore pelos irmãos, orem por aqueles que não puderam vir, ore por aqueles que estão doentes. Pare essa semana e interceda por cada um deles. Que o amor de Cristo Jesus possa crescer em você. Vamos ficar em pé para cantar essa música? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho
ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu povo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos seus pés, andando em toda paz. Senhor, nós somos os teus pés, ó Deus, como filhos teus, filhos e filhas amadas, ó Pai, que possamos, ó Deus, proclamar, cooperar, ó Deus, com a tua obra, que possamos, ó Deus, levar o amor, a compaixão, a alegria, a paz, a graça, ó Deus, àqueles que estão às nossas voltas, ó Pai, aos nossos irmãos, que possamos, ó Deus, ter uma igreja em comunhão, em coinonia, verdadeiramente, ó Pai, uns com os outros e com o Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada e abençoadora, que você possa ser esses pés e mãos abençoando. Na quarta-feira estaremos aqui na casa de Deus, orando e intercedendo uns pelos outros. Se você por acaso não puder vir, deixe o seu pedido ali no WhatsApp do pastor ou na igreja, para que possamos orar por você. Quarta-feira às 19h30, domingo que vem às 10 horas, às 9 horas estamos juntos novamente, e que Deus possa lhe abençoar.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar.